Olá! Começa agora mais um TV Câmara Entrevista, o primeiro de 2018. E o tema de hoje é tratamentos de saúde alternativos, ou seja, aqueles que fogem da ciência convencional. Quem está aqui com a gente no estúdio é a Daniela Dupont, que é terapeuta e culinarista ayurvédica, além da Dani, o Davi Salles, que também é terapeuta e mestre Reiki, e vai nos contar a ciência por trás desses conhecimentos orientais. Sejam bem-vindos ao TV Câmara Entrevista, o nosso primeiro TV Câmara Entrevista deste ano. Obrigada, Sibeli, obrigado pelo convite. Obrigado, Sibeli. Eu chamei você de terapeuta de Reiki, terapeuta ayurvédica. O que autoriza vocês a serem terapeutas desses tratamentos alternativos? Quer começar? Sim. Sim. Uma pessoa para ministrar Reiki em outra pessoa, ela precisa ter uma formação. É um curso livre, mas existem 3 níveis para você ser um terapeuta Reiki. Então, nível 1, o 2 e o 3. E depois desses 3 níveis, existe um nível de mestre, que é o que capacita a pessoa a dar a iniciação de Reiki para outras pessoas poderem ministrar Reiki, né? Então, no meu caso, eu tenho essa formação com os 3 níveis de Reiki e mais o mestrado, onde a gente pode dar cursos e iniciar outras pessoas, espalhar essa energia aí para todo mundo. É importante dizer que é um curso livre. É um curso livre. O mestrado também? É um mestrado também. Todos eles são cursos livres. Não existe uma formação numa faculdade ou pós-graduação, por exemplo. São cursos livres. Ok. E o Ayurveda? O Ayurveda também, o terapeuta, ele faz um curso livre. No meu caso, eu fiz um curso de 2 anos no Instituto Naradeva Shala, em São Paulo. E depois eu fiz, nesse mesmo instituto, com uma parceria com uma universidade, uma pós-graduação. Dentro do formato acadêmico mesmo, com artigo científico e tudo. Então, eu tenho esse curso livre como terapeuta e tenho uma especialização, se chama uma especialização, no caso, em saúde da mulher, desde o ponto de vista do Ayurveda. Eu estudei a diferença entre o tratamento da menopausa na alopatia e o tratamento nem isso, assim, a abordagem alopática da menopausa e a abordagem ayurvédica do momento do climatério, da menopausa da mulher. Que daí só esse tema a gente já daria um outro TV Câmara Entrevista, porque deve ter muitas curiosidades sobre isso. Tem. Mas o que é o Ayurveda? O Ayurveda na Índia, é uma medicina, é uma das 4 medicinas da Índia, bem ao lado da alopatia, da medicina Siddha, né, que é a medicina muçulmana. É uma medicina muito antiga, mais de 5.000 anos de história, de prática na Índia. No resto do mundo, principalmente nos países sul-americanos, é uma terapia complementar. Então, a gente não é uma coisa radical assim, que você fala assim, só vai tratar com a Ayurveda, não vai tomar remédio nenhum. Não é assim. A gente trabalha em parceria com os médicos, né? Muitas vezes os próprios médicos indicam pacientes para nós. E muitas vezes a gente trata as pessoas antes delas manifestarem doenças. Isso é uma coisa bem interessante. Ou a gente trata quando a doença está instalada e o tratamento alopático está em curso e tem muitos efeitos colaterais. Aí a gente trata o efeito colateral. Por exemplo, um paciente de câncer que tem que passar por quimioterapia, radioterapia, reduz a imunidade, a pessoa fica fraca, fica débil, tem enjoos, tem um monte de efeitos colaterais que infelizmente, fazem parte, né, das consequências de ter um tratamento tão forte, mas que é necessário fazer nesse momento. Nesse caso, o Ayurveda, ele trabalha com um suporte, né, dando um suporte para o bem-estar do paciente, para fortalecer esse corpo que está levando duros golpes, né? Então a gente pode trabalhar
ou antes da doença se instalar, ou depois que a doença se instalou e o trabalho do médico alopata já está em curso, ou em consonância com o médico, né? São 3 modalidades, né, de trabalho. Né? Mas de maneira, só para assim, situar o nosso telespectador, de maneira bem prática, como que vocês acham? Vamos supor que eu tô fazendo um tratamento contra o câncer e estou sofrendo as consequências desse tratamento. Vou lá no seu consultório, Dani, o que você faria? Bom, você pegou o exemplo mais o máximo, difícil, né? Quer dizer, porque a gente não pode fazer muita coisa. É um pouco frustrante eu responder isso, eu vou responder. Mas depois você me faz outra pergunta, né? Porque eu gostaria que você me perguntasse assim, olha, eu não estou me sentindo muito bem, mas eu não sei exatamente o que eu tenho. Dani, eu não estou me sentindo muito bem. Já faz uns meses que eu não estou me sentindo bem. Eu quero me descobrir, entender o que eu estou passando. Então, porque aí nesse caso a gente pode fazer muito pela pessoa, inclusive prevenir que você tenha um câncer no futuro, né? Ou seja, a gente faz um trabalho lindo de prevenção e de tratamento de pequenos desequilíbrios que não são considerados doença pela alopatia, que isso é um grande diferencial do Ayurveda, porque no Ayurveda a gente classifica a doença em 6 estágios, sendo que coincide com as doenças alopáticas só a partir do 4º. Então você tem o primeiro, o segundo e o terceiro estágio de desenvolvimento da doença com sintomas bem explícitos que não são considerados doenças pela alopatia. Por exemplo, você chega para mim nesse jeito que você falou e você fala assim, eu te pergunto, e você vai ao banheiro todo dia? Aí você vai me dizer, não, olha, desde pequena que eu sou assim, todo mundo na minha família é assim. Não, eu vou de 3 em 3 dias. Pra gente, isso já é um desequilíbrio importante que tem que ser tratado mesmo, sabe? Uma coisa forte. Ou, por exemplo, a pessoa fala assim, eu sou noctívago. Não, eu trabalho bem à noite, vou até às 3 tranquilo, depois eu durmo até às 11, é a minha forma de funcionar. Pra gente isso é um desequilíbrio, não é forma de funcionar. Né? Quer dizer que você já... Então, aí o que eu faço com uma pessoa quando chega assim, né? Então deixa o paciente de câncer para depois, porque é mais complicado. Mas um paciente que chega com diversas queixas de incômodos que a pessoa gostaria de não ter, mas acha que... Né? Vai no médico, o médico vai fazer o quê? Te dá um laxante? Quanto tempo você vai tomar laxante? Né? Ou no caso da insônia, você vai começar a tomar Rivotril? Vai tomar Rivotril porque você não consegue dormir? Ou vai tomar melatonina toda noite? Aí você fala, nossa, será que eu precisava disso? Ou então a pessoa que tem refluxo e tá com omeprazol, vai tomar omeprazol para a vida toda? Já leu a bula para ver o que acontece a longo prazo, omeprazol? Então, são várias questões assim, de saúde pequenas, aparentemente pequenas, e que você pode comprar o remédio sem nem procurar o médico na farmácia, né? E aí entra essa questão do que acontece que tem tanta farmácia no Brasil. Às vezes tem ruas que tem 3 farmácias, uma ao lado da outra. E vocês estão falando de São José dos Campos, que é uma cidade que tem farmácia a cada esquina, parece. Cada esquina, uma loucura. Eu fico pensando, o que move isso daí? Né? O que move? Tinha 3 farmácias numa rua lá, que era lá no final da Andrômeda. Eu achei estranho. Falei, mas como é que pode caber 3 farmácias? Abriu uma 4ª. Enorme. Como assim, né? Então você vai nessa farmácia e você compra remédio para dor de cabeça, anti-inflamatório, omeprazol, que está ali do lado do chocolate, tudo ali, na hora de pagar você já pega, já leva junto, né? E dor de cabeça. Dor de cabeça, direto, né? E um monte de coisa. Então, quer dizer, esse tipo de situação é muito fácil de ser consertada antes que ela geste uma doença. Então, ali é meu paraíso, né? Quando a pessoa chega nesse ponto, porque você sabe que a sua intervenção, não pessoalmente, mas no caso, o que o Ayurveda pode fazer por essa pessoa é muito. Tanto a longo prazo, como para ela se sentir melhor hoje, né? Então, em termos práticos, isso envolveria alimentação, envolveria práticas físicas? Sim. Basicamente, são 4 ferramentas que a gente tem. Uma que seria orientação alimentar, desde o ponto de vista do Ayurveda. O outro seria
ajuda de ervas fitoterápicos, que seriam chás, ervas inteiras, né? Ervas, porque como terapeutas a gente pode indicar o uso de ervas, as ervas assim das nossas avós, né? Enfim, ervas inteiras, para dar um suporte, porque às vezes só a comida não é suficiente, então você tem que fazer um corretivo com alguma erva. Depois, terapias manuais, que incluem todas as massagens, né? Massagem, mas não só massagem, seriam também saunas, aquelas massagens que derramam óleo na cabeça, né? Que ficou famosa pelo Caminho das Índias, né? Que a moça ficava lá derramando óleo, que chama Shirodhara, né? Então seriam as terapias manuais e uma orientação geral para a organização da vida, que seria você orientar as pessoas. Parece até um absurdo falar isso, né? Mas as pessoas, elas estão tão desconectadas com os ciclos da natureza, como se elas, por exemplo, vivessem num estúdio como esse, sabe? Então tá chovendo e a pessoa acha que ela pode agir da mesma forma como quando tem sol, só troca uma roupinha e tal. Mas não, a gente considera que na mudança das estações, na mudança dos horários do dia, a gente tem que adaptar. Então algumas atividades são melhores para serem feitas pela manhã, outras pela tarde. Alguns tipos de pessoa funcionam melhor trabalhando de um jeito ou trabalhando de outro. Então a gente organiza, mas assim, não que a gente organiza, a gente sugere para a pessoa uma nova organização de vida. Vou dar um exemplo bem pontual. Um paciente que chega com queixa de insônia, e aí ele conta como é que ele faz o dia dele, e você se dá conta na cara que ele está fazendo várias escolhas equivocadas, que a insônia você não resolve na beira da cama, tomando uma coisa ou outra, você resolve no dia, durante o dia, o que você faz nesse dia. Então, paciente que faz academia à noite e tem insônia. Se faz academia à noite e não tem insônia, tudo bem, mas se tem insônia, essa academia está demais, ela tinha que ser às 6 da manhã. Então, melhor a pessoa dormir mais cedo, acordar mais cedo, fazer o exercício físico que dá vigor e vontade de continuar acordado, entende? Do que fazer academia das 10 às 11 da noite e depois dizer que não consegue dormir. Então, assim, a gente ajuda a organizar a vida para que ela esteja em mais sintonia e sincronicidade com os ciclos da natureza. Muito legal. Agora, o Reiki, quais as semelhanças, quais as diferenças? O que é o Reiki, Davi? Olha, o Reiki, para a gente entender melhor, é até importante entender o significado da palavra Reiki. É uma palavra de origem japonesa, onde Rei, né, é a energia cósmica essencial que permeia tudo e Ki é a energia vital que movimenta a vida. Essa energia, ela está presente na nossa vida, nós utilizamos, usufruímos isso naturalmente, né? Porém, o que acontece? A gente, com esse nosso dia a dia moderno, a gente está mais estressado, mais ansioso, muito pensamento acontecendo de forma negativa até, as emoções negativas. Tudo isso gera um desequilíbrio nessa energia, criando alguns tipos de bloqueios. Isso acaba gerando, até quando vai se acumulando, geram as doenças, né? Como que o Reiki ele acontece nesse contexto? O terapeuta, ele é um canalizador da energia Reiki, ele focaliza isso, transmite para o receptor através das mãos, né? E então isso fortalece, né, a energia das pessoas e ajuda a eliminar esses bloqueios energéticos, né? Então é tão simples quanto você receber essa energia através do toque da mão em alguns pontos do corpo. Porém, a transformação que isso gera na pessoa
gradativamente, não é algo que você chega lá uma vez e fala, vou receber o reiki e estou curado. Mas, ou estou me sentindo, parei de ficar ansioso. Mas quando você recebe o reiki, você fica tranquilo, relaxado, você começa a ficar mais receptivo, com mais consciência e percebendo melhor a realidade à sua volta. E aí você começa a entender melhor o que está acontecendo com você. Davi, então eu vou sugerir como eu fiz aqui com a Dani. Eu também estou me sentindo muito cansada, muito estressada, estou derrubando muito as coisas, meus pensamentos estão muito embaralhados, não tenho foco. Eu vou lá e eu quero, me trata, me cura, me ajuda no meu processo de cura, seria melhor. O que você faria? Importante isso que você falou, porque a gente considera que não é o terapeuta que cura. Eu não estou curando você. Nunca vou promover nenhum processo que eu faço isso, mas sim eu facilito o processo que você mesmo se cura, em que você mesmo descobre o que está acontecendo. Ou, por exemplo, através da orientação que a Dani faz na terapia ayurvédica, ou através do reiki, é você mesmo que vai se curar. Então, posso interromper? Pode. Porque o Ayurveda também é assim. O Ayurveda não considera que eu te cure, ou nem o Ayurveda te cure. O Ayurveda também te dá suporte para que a sua própria inteligência orgânica se reorganize e dê uma boa resposta para esse desafio. Acho que isso é uma coincidência, com né? certeza. Certo. Então, aí você vai lá no consultório, a gente senta, bate um papo para você me falar um pouco sobre a sua vida, falar o que está acontecendo. É livre, não tem nenhum formato específico, é só uma conversa. E aí você deita numa maca e eu vou tocar nos pontos específicos que a gente chama de chakras, né? Que são centros energéticos no seu corpo. E isso acontece na sua parte frontal e depois você vira de costas. Isso dura mais ou menos uns 40 minutos. E aí depois você vai para sua casa experimentar as sensações após receber essa energia maravilhosa. Geralmente, numa situação como a minha, a pessoa com uma sessão já está bem, ou geralmente precisa fazer um tratamento mais continuado? Dificilmente, não. Às vezes acontece, a pessoa vai uma vez, mas ela muitas vezes o que acontece é que a pessoa precisa ter essa disposição de falar, eu quero melhorar, eu quero mudar as coisas na minha vida, as coisas não estão legais. E ela está receptiva, então isso facilita bastante o processo. Mas não é obrigatório. Mas só uma aplicação de reiki vai gerar uma sensação de conforto, de tranquilidade, de paz, mas num futuro próximo àquilo que volta novamente. Então, a recomendação é que isso aconteça durante um período, uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias no mínimo. Eu tive, Davi, uma experiência muito interessante com o reiki. Eu não sei nem se eu cheguei a te contar já. Que quando eu estava na Índia, foi agora dessa última vez que eu fui em setembro, quando você vai traduzir curso, a carga de trabalho é muito pesada. São 8 horas por dia, seguido, né? Só parando para almoço. Então eu estava bem estressada, assim, era muito trabalho mental, e um dos alunos era reikiano. E ele percebeu que eu estava assim, bem cansada, já era lá para o final do curso, já tinham passado mais de 20 dias, assim, e ele ofereceu aplicar reiki em mim. Aí nós fomos para um quarto lá de massagem, eu deitei, ele fez exatamente isso que o Davi falou, e foi muito importante para mim, porque me deu um up, assim, e eu consegui finalizar o processo do curso bem, né? Quer dizer, não fiz o tratamento nem nada, mas foi assim uma intervenção pontual, porque havia uma descarga energética ali, né? De excesso de trabalho mesmo. Foi muito bom.
Muito legal, a gente vai continuar ainda a nossa entrevista, nosso programa. O TV Câmara Entrevista de hoje está falando sobre as terapias alternativas para a sua saúde. Tratamentos orientais originários de países, no nosso caso aqui, como a Índia, o Japão. E a gente vai fazer um rápido intervalo. Não saia daí, voltamos já.